Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Novamente o verso número 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele ao meu e seu coração. Quero caminhar durante alguns instantes com os irmãos, alguns pensamentos, que vindos da parte do Senhor, sobre momento de decisão. Todo momento críticos da vida, todo momento crítico de uma nação, todo momento crítico de um contexto social, socioeconômico ou mesmo espiritual, são momentos de decisão. Eu particularmente, sem querer ser um apologista escatológico, sem querer entrar em méritos sobre anunciar volta de Jesus nesse aspecto, mas nós vemos dias extremamente complexo nesse aspecto. É impressionante como tem sido gerado polêmica uma atrás da outra. E as redes sociais nada contra, mas elas têm uma facilidade de expressão de ideias. E é impressionante. Nós vemos o nosso país mesmo de um desafio. Até o futebol não está engrenando. Nem pênalti não está acertando mais. Nosso país está tão desafiador, nem pênalti está acertando. Só os palmeirenses estão alegres mesmo. Os palmeirenses vieram em peso hoje, estão todos alegres hoje. E está tudo motivado. Mas nós vivemos um contexto extremamente de desencontros. É impressionante como tudo gera polêmica. E cada um de nós nos sentimos dono da palavra final. Cada um de nós nos sentimos dono da revelação da verdade. Até no meio de líderes ministrando, então o A fala, o B questiona o que o A falou, e o C questiona o que B falou, aí entra o D falando o que o C falou, e fica realmente ali muitas vozes ao mesmo tempo, muitas vozes ao mesmo tempo. Nós vemos dias de muitas vozes, muito barulho, não no sentido físico, não no sentido acústico, mas muito barulho de informações. Tem questões que são extremamente boas e positivas, e tem questões que são extremamente interessantes, mas nós vemos assim muitas informações ao mesmo tempo, e muitas vozes e um barulho muito grande. E no meio disso eu preciso de convicções que vão fazer diferença na minha e na sua vida. Decisão é algo que nós tomamos todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós somos levados a tomar decisão. Você acorda, você já decide: olha, eu vou viver o melhor da minha vida hoje, vou me empenhar ou vou ficar desanimado, apático? Eu vou ficar focado em crise ou vou ficar focado em Cristo? Eu vou ficar focado na dificuldade ou vou olhar acima dela o poder do Senhor? Eu tomo a decisão todos os dias. Nós tomamos decisões todos os dias. Tem decisões que elas têm implicações menores. Os resultados ou o desencadear delas são resultados menores. E tem decisões que elas são extremamente impactantes. Tem decisões que elas são positivas. Olha, vou dar um up na empresa, vou ampliar os meus negócios, vou buscar realmente algo que possa me dar condições melhores profissionais, eu vou me inteirar, vou me atualizar. Então tem decisões que elas são positivas. Essa semana eu falava com uma pessoa, tem decisões que são positivas. É um santo problema quando você tem opções. Quando você tem opção de escolha, é um santo problema. Toda decisão geralmente ela gera uma crise. Você descobrir, entender, saber o que é melhor mesmo, porque a vida ela não tem garantias, a vida tem possibilidades. Não existe garantias na vida, existe possibilidades. A única garantia que existe é da vida eterna em Cristo Jesus. É a única garantia que existe. Que Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tirando isso, a vida ela tem possibilidades e não garantias. E dentro dessas decisões, tem decisões que elas são positivas, que é para dar uma alavancada, que é para dar um start, que é para movimentar você. Então é um santo problema. Olha, eu estou com 4 opções de serviço, por exemplo. Preciso escolher o meu santo problema. Olha, minha empresa está crescendo, eu preciso pensar em estratégias. É um santo problema.
Olha o ministério, Deus está chamando e me selou com o poder do Espírito Santo. E eu estou com uma visão ampla, é um santo problema. E tem decisões que elas têm características de dor e de perda. Um relacionamento, é para caminhar mais uma milha ou para pôr um fim? É para seguir mais um pouco em frente e tentar aquilo que eu já venho ao longo do tempo tentando, sem resultados diferentes? Ou é hora de eu virar essa página? Será que é tempo de eu colocar reticências? Será que é um tempo de eu colocar vírgula? Ou será que é um tempo de eu colocar ponto final e virar essa página e seguir em frente? São decisões que já são mais dolorosas, são decisões que implicam algumas vezes em perdas, são decisões que implicam você descortinar um novo horizonte, que você não tem a ideia daquilo a qual você vai ter que lidar e enfrentar. Mas a vida ela é formada de decisões. E tem momentos, eu quero dizer para você, que ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você, somente você pode decidir. Às vezes as pessoas podem vir para um pastor, para um líder, pode ser um líder religioso em qualquer área, vai te ajudar à luz da palavra, vai te dar algumas orientações, mas decidir para você, ninguém pode decidir. A decisão final sempre é tua, mesmo porque os resultados, as consequências, quem vai ter que lidar é exatamente você. Algumas coisas que eu aprendi, quando vem alguém falando de namorado, namorada, marido, esposa, e fala, você só ouve, você nunca concorda, porque é comum. Minha menina, e fala, não aguento mais aquele cara, eu não aguento ele. Se você concordar, amanhã tá lá os dois no Face Love eternamente, aí você fica com uma carona. Às vezes aí alguma mulher fala, meu marido não suporto mais. Fala, não, é verdade. Mas olha, eu não aguento mais ele. Aquele cara é isso. Se você falar, é verdade. Depois eles fazem a paz, falam, o pastor falou de você também. O pastor falou de você, que será isso. Então, mas você não decide por alguém. A decisão final é das pessoas. Eu aprendi na minha casa isso, eu aprendi com o Senhor. Teve momentos da minha vida, mais de uma vez, de ouvir conselhos, e você busca o coração de Deus, e teve um momento de eu chegar na minha casa e falar, agora eu vou decidir, pode deixar que eu vou decidir, certo ou errado, eu vou aguentar as consequências. Até precisa de pessoas decididas na vida. O texto fala exatamente sobre o momento crítico, momento de decisão. É interessante, irmãos, que você está envolvido, quando tudo vai bem, é fácil, não tem muito desafio. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão engrenando, quando você está cercado de pessoas, quando a solidão não é a tua companheira, quando a tristeza passa longe, quando o desembaraço ele está sendo uma característica real do teu dia a dia, quando os dias sombrios, quando os dias que se transformaram em noite já estão distantes, não fazem mais parte da tua realidade, naquele momento é legal você viver. O desafio é quando vem a solidão. O desafio é quando o céu parece de bronze. O desafio é quando você vai na contramão. O desafio é quando você exerce convicções, quando, no geral, as muitas vozes falam diferente. É interessante esse texto no Evangelho de João, dos Evangelhos, ele tem uma ênfase diferente. Mateus, Marcos, Lucas, ele relata mais parábolas, ele relata mais milagres, faz mais narrativa dos ensinamentos de Jesus. Você vai ver que o Evangelho de João não aparece nem o Sermão do Monte. Nem o Sermão do Monte, que é um dos mais importantes, não aparece. Porque a ênfase de João é aparecer e apresentar Jesus como Deus que se fez homem. E a esperança da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então você vai ver a ênfase no Evangelho de João o tempo todo, e os 7 milagres relatados, e a ênfase que ele vai dando, e um dos milagres que aparece nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, mas a ênfase do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Cristo, que ele é o Deus que se fez homem, e que existe uma eternidade. Por isso ele fala várias vezes, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,18, mas quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 5,24, na verdade vos digo que aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você vê uma ênfase muito grande, é intensa com esse objetivo, apresentar que existe uma eternidade, que a vida não termina com a morte,
que Jesus ele venceu a morte, que Jesus é Deus, que é Deus que se fez homem, que vestiu pele humana, que vestiu carne humana, que lá na cruz foi transpassado pelos cravos, pele, nervos e ossos, que deu um brado, está consumado, entregou o seu Espírito, que ressuscitou ao terceiro dia, que vive e reina para todo sempre. Essa é a ênfase do Evangelho de João. Mas no meio desse caminho, os milagres começam a acontecer, a movimentação está grande, e a Bíblia começa a falar no capítulo 6 que tem um momento crítico, um momento que começa a haver questionamentos, porque Jesus começa a fazer algumas afirmações que os religiosos mais incisivos e mais engessados, que os religiosos com paradigmas formados que não estavam em harmonia com a graça de Deus, eles começam a questionar, e Jesus fala para eles: olha, vocês estão me seguindo, já não é nem pelos milagres que vocês viram, é pelo pão que comeram. E Jesus fala algumas questões, entre elas, Jesus fala exatamente o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Já gera uma polêmica. Mas quem é esse? Está assumindo uma divindade? Quem ele pensa que é? Ele não é filho de José? Não é filho de Maria? Não tem a família aqui perto? Ele está assumindo uma divindade, e isso gera uma ira no coração dos religiosos. E Jesus aí depois fala: eu vos ressuscitarei, aqueles que creem em mim, eu vou ressuscitar no último dia. E começa a gerar um outro questionamento: mas quem é esse? Quem ele pensa? Ele poder sobre a morte? Poder ressuscitar alguém no último dia? E aí ele faz uma afirmação que então ela é decisiva para gerar uma cisão, um rompimento, um divisor de águas, um momento crítico que é de decisão. Ele fala: quem não comer da minha carne e que não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. E os caras começaram a falar: agora pirou de vez mesmo. Agora está batendo o tico e teco, está bem confuso. Porque ele está anunciando um canibalismo. Comer da sua carne, beber do seu sangue. Agora ele perdeu mesmo todo e qualquer senso de coerência e de organização de ideias, de acuidade de pensamentos, de clareza de raciocínio. Agora realmente, porque ele está falando sobre canibalismo. Mas, irmãos, uma coisa que é interessante: quando alguém quer compreender alguma coisa, ela compreende com mais simples palavras. E quando não quiser compreender, você pode falar e desfalar e falar de novo, ela não vai entender. Quem quer entender, ele vai entender. Eles não queriam entender. O coração estava fechado. Eles estavam apenas procurando um pretexto para perseguir a Jesus. E a partir daquele momento, a Bíblia faz uma afirmação. No versículo de número 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Naquela hora começa a haver uma movimentação. E alguns discípulos falaram: olha, ficou muito duro o sermão, está meio esquisito, não está havendo um encontro, está meio confuso, vamos embora. E Jesus, é interessante que ele não negocia naquela hora, e ele não falou: não, vamos vir aqui, vamos repensar, vamos fazer, vamos mudar, não vai embora agora não. Jesus não fica blefando. Tem muita gente que fica blefando: se não me der aumento eu vou embora. Aí não dá aumento, daqui a pouco ele está lá com o cafezinho para o patrão. Blefou. Ficou pior. É a pessoa que falou: olha, não. Se você sair daquela porta, não precisa voltar mais. E a pessoa fica blefando. E a pessoa sai da porta, daqui a pouco volta. E aí está blefando. E tem algumas questões, Jesus não blefa. Ele ama. Mas há uma questão, irmãos, mesmo nesse meio de contexto que eu falei logo no início, tem um princípio que ele é estabelecido, é regra de fé. Que o homem é livre, mediante a sua consciência, para exercer a sua fé, mediante a sua forma de pensar. Com uma ressalva: que no último dia todos serão julgados pela palavra. Não vai ser julgado por aquilo que eu penso. Não vai ser julgado por aquilo que a Nova Aliança pensa. Não vai ser julgado por aquilo que o religioso pensa. Não vai ser julgado porque a outra instituição fala. O homem é livre para exercer a sua fé mediante a sua consciência. O livre-arbítrio, o chamado livre-arbítrio, todos são livres. Só que tem uma ressalva. No último dia, todos nós seremos julgados como referência pela palavra do Senhor. Essa é a condição de livre-arbítrio que Deus colocou para mim e colocou para você. Dentro disso, alguns começam a ir embora. E Jesus, ele entra num momento junto aos discípulos que eu e você atravessamos várias vezes, que são as bifurcações da vida, que são as crises para tomar a decisão. Tem hora que a vida vai se convergindo numa bifurcação que não tem meio termo, ou você decide para um lado ou para o outro, não tem um meio caminho, não tem um andar em cima do muro.
E Jesus fala exatamente para os discípulos em amor. Presta atenção, Jesus nunca foi mal educado. As únicas vezes que Jesus foi duro na palavra, as únicas vezes que Jesus foi extremamente duro, foi com religiosos, que era para quebrar a casca de religiosidade. Jesus nunca pegou uma prostituta e foi duro com ela. Jesus nunca pegou uma pessoa marginalizada pela sociedade. Jesus nunca pegou uma pessoa que estava desqualificada pelo sistema religioso da época e aboliu aquela pessoa, abominou aquela pessoa. Nunca, pelo contrário, ele tem essa característica de despertar pelo amor dele, atrair a pessoa e vasculhar nos escombros da alma, encontrar ali uma possibilidade, uma esperança e resgatar naquela vida. Os únicos momentos que Jesus é duro é por causa de uma engessada, uma religiosidade. E o espírito de religiosidade é um dos piores espíritos que atua, porque faz nos tornar fariseus, e nós achamos que sempre fariseu é o outro. E Jesus vem então de maneira amorosa, mas forte, para confrontar. Tirando isso, essa palavra de Jesus para os discípulos não é uma palavra de desdém. Você quer ir embora, você vai. Se você quiser ficar, você fica. Para mim não importa, não é isso. Não é um dar de ombros, gesto que fala, tanto faz como fez. Não é isso. Ele está levando os discípulos, os seus apóstolos, a refletirem sobre o que eles querem da vida. E ele fala para eles, Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir? O momento é agora. Jesus fala para eles, olha, está tendo uma movimentação. O momento é agora, vocês não querem ir? Vocês têm certeza que o que vocês querem realmente é permanecer comigo? Vocês têm certeza que vocês querem continuar me seguindo? A decisão é de vocês. Mesmo porque amor não se impõe. Você não consegue obrigar ninguém a te amar. Fala, não, vou fazer aquela pessoa me amar. Ela me ama, eu quebro ela. Você não vai conseguir fazer alguém te amar na marra. Você não vai conseguir fazer alguém gostar de você na força. Você não vai conseguir fazer alguém te aceitar assim na imposição. Não existe isso. Deus não pede para ninguém que o ame na força. Mesmo porque se alguém seguir a Jesus por medo do inferno, está descaracterizada a graça de Deus pela palavra do Senhor. Se você seguir a Jesus com medo do que ele vai impor as mãos, e vai arrebentar tudo, e vai amaldiçoar, e na primeira curva vai te acertar, ou vai pegar um tridente, está fora dos princípios da palavra de Deus. A pessoa que servir a Jesus apenas com medo de ir para o inferno, eu preciso seguir, porque se eu não tiver uma religião, e se eu não tiver numa igreja, e se eu não tiver no sistema, vai que Jesus acontece um negócio esquisito. Não. O convite de Jesus é por amor, é por espontaneidade, é por voluntariedade. Você vai ver que quando Jesus vai restaurar a vida de Pedro, ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, na última vez, fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que está dentro do meu coração. Mas aqui ele volta para os discípulos e pergunta para eles, vocês também querem mudar? Querem desistir? Vocês querem retroceder? Ele parece o termo. E alguns falam, pode ver que não é nem pleonasmo vicioso. Voltaram atrás. Retrocederam. E Pedro, ele toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu queria dar ênfase nesta noite sobre isso. A decisão da minha e da sua vida em relação a Jesus. Não são poucos momentos, hoje eu ouvi uma pessoa me falando, pastor, principalmente quando você está na crise, e alguém chega e fala, cadê teu Deus? Onde está teu Deus? O que Deus está fazendo na tua vida? Por que você está nessa dureza? Por que você está nessa dificuldade? Isso não é novo. O Salmo 42, o salmista fala que as pessoas chegavam para ele na dificuldade e perguntavam, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Onde está teu Deus? Porque o inimigo usa. O inimigo coloca a palavra na boca de pessoas para afrontar. Às vezes até de perto. Às vezes uma pessoa começa a vir na igreja, ou mesmo os 2, ou 3, ou 4, ou 5 da mesma família estão vindo na igreja, de repente alguém fala, o que você está indo fazer na igreja? O que você está vendo lá? Por que você continua indo lá? Você continua nervoso do mesmo jeito? Você continua nervoso do mesmo jeito? Continua bravo? Continua isso? Continua aquilo? E a pessoa, sem perceber, ela usa acusações para atingir, para falar, onde está teu Deus? Mas Pedro, naquela hora de crise, de desafio, porque você crê quando está movimentado, não tem desafio. Mas quando está indo todo mundo, e você falando, eu vou na contramão, Pedro falou o seguinte, Jesus, eu vou ficar aqui com o Senhor. Posso estar na luta, podemos estar na batalha, pode estar tendo dificuldade, pode estar todo mundo embora, pode me ter decepcionado, pode ter todos te deixado, mas nós vamos ficar aqui, eu não abro mão do Senhor. Jesus não é uma opção de vida, é uma necessidade de vida.
Ele está dizendo, Jesus, tu não és uma opção, uma necessidade. Quando Deus foi criar os peixes, ele deu ordem à água. Produzam os seres marinhos. E para o peixe ter vida, ele tem que estar ligado à sua fonte de origem, que é a água. Você tira um peixe fora d'água, mesmo cascudo que demora um pouco mais para morrer, mas acaba morrendo, porque está desligado da sua fonte de origem. Quando Deus foi criar a relva verde, as árvores, ele diz a terra para produzir a relva verde, as árvores. E para que tenha vida, tem que estar ligada, a planta tem que estar ligado à sua fonte de origem, que é a terra. Se tirar, ela morre. Quando Deus foi criar a mim e a você, quando foi criar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou o fôlego de vida. A fonte de origem da minha vida e do Senhor é Deus. A minha fonte de origem da minha vida e da sua vida é Deus. Para que eu e você tenhamos vida, tem que estar ligado à fonte de origem que é Deus. Por isso que Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Meu amado, no meio de qualquer momento da vida, sempre vão haver vozes questionando. Como aquela pessoa, e é fato, questionou o grande pregador, um instrumento do amor de Deus, e perguntou, olha, você fica pregando sobre a eternidade, fica só pregando sobre vida após morte, você fica pregando sobre salvação, e se você morrer e não existir nada disso? E essa pessoa, que é um instrumento do amor de Deus, que outrora já foi ainda mais, diz o seguinte, olha, se eu pregar sobre eternidade e sobre salvação a vida toda, e morrer e não existir nada disso, eu não vou nem saber que eu estava enganado. Eu não vou nem saber que eu estava enganado. Aí ele virou a pessoa e perguntou o seguinte, e se você estiver enganado? E se você não ter consciência e existir uma eternidade? Quem está em pior situação? Claro que ele sabia que existe uma eternidade. Por isso Pedro, ele faz algumas afirmações, e nesta noite, durante alguns instantes, rapidamente. Por quê? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Porque somente Jesus pode preencher o vazio do coração, primeiro aspecto. Pedro está dizendo, agora eu estou parafraseando o texto. Senhor, só o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. É claro que existe um fator aqui que Pedro respondeu pelos 12. Você nunca responde por ninguém, você responde por você mesmo. Não existe salvação coletiva, é individual, pessoal, intransferível, voluntária, individual e consciente entre você e Deus. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não precisa nem cuidar da vida de ninguém, porque Deus vai cuidar da vida de cada um. Você vai ver que Pedro respondeu pelos 12. Não, para quem iremos? Você vai ver que tão é fato que você nunca responde por ninguém, que ele respondeu pelos 12, e tem um deles que depois traiu a Jesus, que é Judas. Então você nunca responde por ninguém, você responde por você. Mas ele estava dizendo para Jesus alguns aspectos rapidamente agora para nós orarmos e ser no Senhor. Somente o Senhor pode preencher o vazio do meu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no meu e no teu coração. Tudo que eu e você alcançarmos e faltar essa característica, vai ficar no vazio, uma lacuna, um hiato, um abismo, vai ficar um buraco, um rombo no coração. E às vezes nós temos uma ideia, quando eu encontrar a pessoa ideal para namorar, aquela menina bonita, então esse vazio do coração preenche. Aí você encontra a pessoa ideal. Quer dizer, encontrar a pessoa ideal é meio complicado. Você encontra uma pessoa que você vai dividir e vai partilhar. Às vezes a pessoa fica esperando o príncipe encantado. Você esperar o príncipe encantado, é melhor você fugir, porque se estiver encantado, é melhor você correr. Mas a pessoa fala, não, quando encontrar a pessoa da minha vida, sai essa solidão, eu vou ter alguém para ir no cinema, assistir Jurassic Park, eu vou ter alguém para ir lá no McDonald's, eu vou ter alguém para partilhar, eu vou ter alguém. A galera que está orando aí, Senhor, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Continua. Mas de repente não estou dizendo que é errado. E você encontra uma pessoa e continua vazio no coração. Não, mas o dia que eu tiver, então, um casamento legal e vai dar certo, e você casa e é bênção, mas continua vazio no coração. Não, o dia que eu me realizar profissionalmente e eu galgar algumas posições e eu poder ser uma pessoa bem-sucedida, então aí esse vazio vai embora e você alcança isso e continua vazio no coração. E você fala, olha, e não que é obrigado a casar, primeiramente. Se você optar por ficar solteiro, na paz também. Precisa tirar aquela pressão que a pessoa tem em casar. A não ser quem está namorando, namora 15, 20. Igual a pessoa de Monte Azul namorou 30 anos, para falar, não é isso que eu quero, terminou o namoro. Foi 30 anos. Eu vi ele esses dias aqui bebedouro. Eu estava num lugar, eu vi ele passando, eu lembrei, foi 30 anos. Chegou para a menina, já não era mais menina, né? Foi 30 anos, começou, falou, andei pensando direito, andei pensando muito. Porque se namorar também, se namora 30 anos. Mas se você não está namorando, fala, eu decidi, estou bem comigo mesmo, sozinho, estou em paz, estou sossegado na paz também, não é obrigatório. Aí você fala, não, o dia que eu tiver um filho, e que coisa, filho é uma bênção, tem 3. Então, 2 estão aqui, outro lá.
barriga cheia, limpinho, dormindo, é uma beleza, é uma delícia. E não é obrigado a ter filho também. Tem casais que hoje optam em não ter filho, ou por outras questões não tem filho, não é obrigado. É uma bênção, é ótimo. Quando são pequenininhos, então é uma delícia. Cresce e vai crescer, você fala, Deus, só a graça. E vale a pena. Tudo isso é bênção. Mas se não tiver o ponto de partida como Jesus, se não tiver o start, se ele não for a prioridade, tudo isso não preenche o vazio do coração. Por isso Salomão, em Eclesiástico, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que diz que tudo que eu desejei eu tive, tudo que eu sonhei, tudo que eu projetei, tudo que eu idealizei, tudo que eu quis, tudo que eu conquistei. Aí chega um dia na vida dele e fala, foi tudo vaidade, eu estou com um vazio no coração, eu estou com um rombo na alma que nada preenche. Pedro está falando para Jesus, para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Segundo, ele fala para Jesus, para quem iremos nós? Porque Jesus é aquele que quando todo mundo vai embora, ele fica com você. Todo mundo vai embora, ele fica com você. Pode todo mundo ir embora, ele fica com você. Pode todo mundo virar as costas, ele não vira. Pode todo mundo abandonar, ele não abandona. É interessante que a Bíblia dá até uma ênfase que o nível de relacionamento mais próximo, que deveria ser os mais ideais, protagonizados de relacionamento, é pai, mãe com filhos. Mas Isaías vai falar, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu te acolherei. Ele fala, eu não te deixo nunca. É interessante, você vê o filho pródigo, quando ele sai de casa, dinheiro na mão, cartão de crédito, limite alto, cheio da grana. Ó, gente, um churrasco em casa hoje. Picanha maturada, importada da Argentina. Lota, tá lotado. Você quer testar amigo e ficar sem dinheiro. Quer testar amigo e você ficar sem dinheiro. Testar amigo e você fala, ficar sem dinheiro. Ralph Nader fala que na vida, opinião dele, você encontra no máximo 3 amigos verdadeiros. No máximo. O restante é colega. Bate-papo, futebol, fala de time, São Paulo, Palmeiras, não entrar nesse mérito, e ainda bem que não estamos de fora desse assunto, e fala disso, fala de... Colega, bate-papo. Agora, amigo verdadeiro, que te ama, independente da tua utilidade, do que você produziu, realizou, segundo a ideia dele, não estou dizendo que é fato. Ele falou, 3 no máximo. Se você achar 3, você fica ainda alegre e contente, porque realmente é uma característica diferenciada. Mas Jesus, quando todo mundo vai embora, ele fica. Jesus, quando todo mundo vira as costas, ele fica. Ele é aquele que está no monte, está com você. Se você crer, ele está no vale, está com você também. E tem algumas coisas que ele chega para mim e para você, olha nos meus teus olhos e fala, eu não me orgulho disso. E nem você se orgulha disso. Mas eu não vou te deixar agora. Nós vamos atravessar junto, esse vale vai chegar do outro lado. Por isso Pedro está dizendo, para quem iremos nós? Só o Senhor, como aquela expressão, amigo é aquele que todo mundo sai, ele entra. Todo mundo sai, ele entra. O filho pródigo, quando ele sai, carrão zero, não que é errado, se tiver carrão zero, essa importância. Pode, o Senhor te abençoe, tem uma Mercedes, tem uma Ferrari, dá paz, meu amado. Mas sai lá tranquilo, cartão de crédito, festona. E a Bíblia fala que está rodeado de pessoas, pelo menos a ideia que passa. Não fala com os, mas rodeado de pessoas. De repente perde tudo. E na solidão, a Bíblia diz que ele batia nas portas e ninguém lhe dava coisa nenhuma. Não ficou ninguém, a não ser uma família esperando. Tem alguns que eles amam incondicionalmente. Mas mesmo quando você ama incondicionalmente, nem sempre você está perto quando você pode estar. Eu lembro quando o Abner começou a fazer o cursinho em Ribeirão, preparando para medicina, e num dos dias, num feriado, chegou um telefone. O Abner estava de moto, sofreu um acidente de moto, e está esperando o SAMU, e não tinha as informações. Eu não sou um motorista muito rápido. Tem os Simões aí que gostam de acelerar bastante, os negros passam naquelas guaritas de pedágio, para meu é 120, 120 já está voando. Mas naquele dia, eu não sabia o que tinha acontecido, não tinha informações. E você quer estar do outro lado, você quer chegar lá, você quer saber o que aconteceu, você quer chegar, está precisando de alguma coisa, e não tem jeito, não tem jeito. Claro que pela graça de Deus, ele sofreu uma fratura no tornozelo, precisou fazer uma cirurgia, e ficou um tempo lá na rua, esperando o SAMU chegar. Não tinha ninguém da família, não tinha ninguém para chegar, porque não dá, às vezes. Algumas vezes porque foram embora, e algumas vezes porque você quer estar perto e não dá. Mas aí Jesus fala, eu estou perto,
eu não te deixo, eu não te abandono. Pedro está falando, para quem que nós iremos? Porque quando todo mundo vai embora, o Senhor é quem fica. Quando todo mundo vira as costas, o Senhor abre os braços. Quando todo mundo já desacreditou, o Senhor fala, vamos seguir mais um pouco. E quando aqueles mesmos que nos amam verdadeiramente não podem chegar perto, Ele está ali. E Ele fala para Pedro, então, também, eu imagino, eu estou aqui só pensando comigo algumas questões que poderia estar passando no coração do apóstolo Pedro. Para quem nós iremos? Porque só o Senhor pode reescrever história. Eu não conheço ninguém. Por isso que Davi falou um dia o seguinte, olha, eu prefiro cair na mão de Deus que na mão dos homens. Porque Deus reescreve a história. E aí ele está dizendo para o Senhor, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor pode reescrever a história. Só Ele pode pegar e virar a página da tua vida e começar a fazer um capítulo novo. E dar um final diferente daquilo que foi uma sentença do inimigo. Somente Ele pode reescrever a história. Somente Ele pode fazer acontecer na minha vida e na sua vida o que diz Isaías. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que estou fazendo algo novo. Até no deserto vai sair um manancial e no ermo vai surgir um caminho. Ele está dizendo, Pedro, eu creio que pensamento meu, forma minha de interpretar, de pensar, de imaginar, raciocinar, dizendo, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor pode reescrever história. Só o Senhor pode pegar e tem a palavra final. Só o Senhor pode decretar uma sentença última de falar, eu vou virar na página da tua vida. O prefácio já foi, alguns capítulos já foram, ainda que tenha uma sinopse, eu vou mudar a sua história, creia em mim, e eu vou escrever um capítulo novo da sua vida. Somente Ele pode escrever história. Em nome de Jesus. Que às vezes você nem imagina. Quarto aspecto, somente Ele pode mudar vida. Aquilo que eu e você tentamos mudar na nossa força, nós não conseguimos. E você fala, eu não vou ficar mais nervoso. O marido vai chegar e a mulher fala, eu não vou ficar brava. Hoje eu não fico brava. Eu não fico brava, hein? Eu não vou ficar brava. Por quê? Você muda, eu e você mudamos na força. Tentamos colocar no piloto automático. Muda alguma coisa. Um dia, 2 dias, daqui a pouco está tudo da mesma maneira. É claro que existe uma combinação, uma sinergia. Senão eu tiro a responsabilidade de mim e transfiro tudo para Deus. Tem alguns maridos rindo aí. Eu não vou nem... Tem alguns maridos sorrindo, eu não vou nem... Vai, depois eu chego em casa, você vai ver só. Eu não vou nem... Você fica rindo aí depois de falar da mulher brava, depois chega em casa, você vai ver só. Vai chegar em casa. Mas às vezes, irmãos, eu sei que nós não podemos transferir a responsabilidade para Deus, porque é uma combinação. Deus só muda aquilo que eu quero mudar. Isso, Deus só deixa eu mudar aquilo que Ele quer tocar na minha vida. Mas Pedro está dizendo, para quem nós iremos? Só o Senhor pode mudar na minha vida. Eu já vi pessoas tentar sair do crack. Quantas pessoas tentaram sair do crack? Tem pessoas aqui nesta noite já saíram do vício das drogas. Na força própria. Às vezes eu falo, pessoas, se você não mergulhar em Deus, você não vai sair. A internação é bom. A internação eu não sou contra. Bom para quê? Tirar a pessoa de circulação, dar uma aliviada na cabeça, tirar a pressão, ajudá-la a organizar as ideias, mas a decisão é em relação a Jesus, porque senão sai aqui fora e vem a pressão, ela não aguenta a pressão. Ela precisa mergulhar, a pessoa está no alcoolismo. Se não mergulhar em Deus em qualquer área da vida. É claro que Deus não muda ninguém, presta atenção. Às vezes nós temos uma ilusão que Deus vai mudar a vida de alguém da noite para o dia. Deus perdoa pecados no instante. Deus sela minha vida, transforma o miserável pecador em filho amado dele com esperança de eternidade. Agora, transformar o coração, desenvolver responsabilidade diante da vida, amadurecer, isso é uma caminhada. Às vezes é 20 anos o trilho, como eu falo, o trem fora do trilho. Nós queremos que acerta numa hora. Pessoa, passei, mudei tudo. Eu lembro que nós estávamos no Monte Azul, teve um desses cultos fervorosos, e tinha um menino lá empolgado. Pastor, quer dar um testemunho? Pode dar. Hoje eu fui curado do nervoso. Você imagina ser curado do nervoso. E o apelido dele no futebol era Taturana. Você tem uma ideia? O apelido dele no futebol era Taturana. Não podia ninguém chegar perto ali, queimava. O dia que ele pediu a palavra, pastor, mas o culto aquele fervoroso, unção, mover de Deus, naquele agito das águas mesmo, sabe? Aquele agito, sai de tudo quanto é unção que você imagina. Pastor, quer dar um testemunho? Hoje eu fui curado do nervoso. Olha o que eu vi, olhei e falei, gente, curado do nervoso numa noite é duro, hein? Primeiro não cura do nervoso, você aprende a desenvolver domínio próprio pela lição do Espírito Santo. Aí o Taturana, mora em Votuporanga hoje. Chegou no outro jogo, a meninada, já viu, né? O molecada só ficou olhando. Ixi, ainda bem que foi curado nervoso. Chegou no outro jogo, sábado.
ginásio municipal de esporte de Monte Azul. Primeira bola já deram uma entrada firme nele. Ele, não, irmão, tá bom, tá na paz, irmão, tá na paz. Foi curado nervoso, foi curado. Foi curado nervoso. Segunda jogada, já deram aquelas que levanta pro alto. Porque você sabe que futebol é para testar o temperamento do cara. Tem seminários teológicos que usam até o futebol para ver sair a personalidade. Porque o cara manifesta a personalidade no futebol, né? Você pode ver que é no futebol que o cara põe as garras de fora. Segunda entrada, já jogaram pro chão. Ele deu uma levantadinha e já deu uma olhada meio torta. Aí, na terceira, a Taturana voltou com tudo. A Taturana, mas voltou com tudo. Foi curado nervoso. Nós não mudamos da noite para o dia. O que nós temos é uma caminhada, uma trajetória, com a graça do Senhor, que a cada dia Ele segura na minha, nas tuas mãos, para mudar a forma de pensar, de sentir e de agir. E Pedro está dizendo para ele o seguinte: Senhor, para quem iremos? Só Tu pode mudar a vida. A maioria das pessoas estão aqui, ou todas as pessoas estão aqui, é resultado de uma história. Alguns com níveis que distanciaram, mas não muda nada, tanto religioso como não, quando social boa ou não. Não muda, a graça é a mesma, for merecida é o mesmo, todos nós precisamos da graça de Deus. Mas quantos testemunhos, quantos testemunhos aqui nesta noite mesmo, de falar: Jesus me alcançou, Jesus está mudando, escrevendo a minha vida, aquilo que eu não podia, Ele está fazendo, aquilo que eu não conseguia. Claro que com uma colaboração, uma parceria, uma sinergia, um sincronismo, uma proximidade. Os dois últimos aspectos. Jesus, para quem nós iremos nós? É o Senhor que faz a vida ser útil. Não estou falando de você agora, tá? Não vou falar de você, vou falar de mim. Nesse mundo, se não for Jesus, eu sou um egoísta consumidor. Mais nada, eu não estou falando consumidor de questões materiais. Consumidor, que está no planeta Terra só para consumir. Com Jesus, pela graça e misericórdia, você pode transformar num instrumento de bênção na mão dele. Não por perfeição. Não por alguém que chegou no nível máximo de um patamar de espiritualidade, no auge, não, no ápice, que teve uma epifania, que teve uma, não, mas numa caminhada, diz Deus usar a minha vida e a tua vida nas mãos dele. Você pode ser alguém instrumento. Deus te deu, olha para mim por favor, Deus te deu experiência, habilidades, dons, Deus te deu paixão no coração, áreas de interesse, para você usar no projeto dele. Para de alguma forma você falar: Deus, usa conforme o Senhor quiser. Está aqui nas tuas mãos. E somente Deus pode agregar na minha, na tua vida, um sentido de sair de um egoísmo consumista a ser alguém que queira contribuir de alguma forma, como diz a Matriz Calcutá: me ajuda. E ela, você imagina se a ajuda dela foi assim: a minha ajuda é uma gota no oceano. Matriz Calcutá falando isso, que a ajuda dela era uma gota no oceano. Então a minha, particularmente, nenhuma gota não vira. Mas ela falou: o oceano seria menor se não tivesse essa gota. Talvez, eu vou dizer de todo o coração, essas polêmicas têm surgido aí na internet esses dias, arco-íris, e vai daqui, vai dali, vai de lá. Eu fico olhando e falo: meu Jesus poderoso, é só a graça de Deus. E eu tenho tranquilidade para falar nisso, muita tranquilidade. Porque no meu coração, Jesus sabe, no meu coração, não sou melhor do que ninguém, mas eu atendo mães e pais aqui, direto, chorando e abrindo o coração para essas dificuldades. Eu tenho amigos preciosos que eu tenho um carinho considerável. Eu tenho filhos na fé, que foram evangelizados. Eu tenho filhos na fé. Falo sem qualquer temor. Os irmãos de Monte Azul conhecem. Tenho filhos na fé que era travesti e amante de um macumbeiro. Amante, fazer papel de mulher de um macumbeiro. Se converteu, creu no Evangelho. É obreiro da Assembleia de Deus hoje em Monte Azul. Tem 2 filhos, ele casou. Então eu falo com tranquilidade. Nunca discriminei. Já fiz estudo bíblico na minha casa, só com a equipe de querer ter uma oportunidade de mudança de vida. Mesmo que você não impõe. E você não discrimina. E você não idealiza paradigmas religiosos. Você fala: ó, Jesus tem opção de vida para você, que Ele te ama e jamais vai decidir você. Então eu falo com muita tranquilidade, sem qualquer dificuldade. Sem qualquer dificuldade. Eu creio de todo o coração que Jesus muda a vida. Jesus muda a vida. Esse menino que eu estou dando testemunho, já falei várias vezes aqui na igreja, eu encontrei ele em Monte Azul faz um mês atrás. Eu falei: eu vou te levar você para dar o testemunho na igreja. Ficou 1 ano em libertação. Desafios, mais desafios. Mas eu creio que Jesus muda. Mas não é a vida só dessa questão. Eu não estou falando dessa questão, eu estou falando na minha vida e na tua vida. Que preciso da graça de Deus do mesmo jeito. E somente Jesus e essa ideia: ó, fulano morreu de acidente, vai para onde? Ó, fulano tirou a vida, não tem. Irmãos, misericórdia.
Só Jesus conhece o coração de uma pessoa. Só Jesus pode definir a eternidade de uma pessoa. Ninguém sabe o que passa no coração de uma pessoa no último instante. Uma coisa eu sei, que Ele pode mudar a vida, Ele pode. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele pode. Que Ele faz comigo e com você, pela misericórdia e a graça dEle, eu creio que Ele faz. Último aspecto, e você vive e eu também, com certeza, todos os dias nós vemos isso acontecer. Tu tens a palavra de vida eterna. Essa questão, tu tens a palavra de vida eterna, tem duas conotações. Primeiro, a palavra do Senhor, que realmente traz vida, e vida com abundância. E segundo, sobre a sua carne, sobre o seu sangue, está falando sobre a identificação com a morte e ressurreição de Jesus, o que Ele realizou em meu e seu favor. Último aspecto, e nós vamos participar da ceia agora, é que Jesus, e Pedro está dizendo para ele, só o Senhor pode dar a esperança da eternidade. Hoje nós tivemos no velório, tá? Tia dos nossos queridos amigos aqui da igreja. Nós acompanhamos um período, pessoas que nós temos um carinho extremamente considerável. Mais de uma vez nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus, inclusive, quando estava, não nessa vez, na outra vez estava na UTI em Ribeirão. Esses dias o Celso veio aqui, falou, Carlos, eu queria falar para você, porque outra vez você foi uma das pessoas que apareceu lá em Ribeirão para estar orando e falar do amor de Jesus. E não tem uma vez sequer, eu venho voltando falando para a Leni, não tem uma vez sequer que eu chego num momento de separação, que vai fechar no caixão, e vai sair dos momentos mais dolorosos para a família. Eu fico pensando, se não houver esperança de eternidade, a vida não tem sentido nem significado. Paulo diz, se nós esperarmos Cristo apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. A palavra que eu falei para o Celso foi exatamente essa. Eu falei, Celso, se tem uma frase, uma máxima que eu creio no meu coração, e não é chavão evangeliquez, é aquela expressão, que se amanhã eu acordar, o Senhor estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. E foi a expressão que eu usei para ele. Durante todo esse tempo, ela acordou e o Senhor estava com ela. Hoje ela não acordou, ela está com o Senhor. Eu preciso, essa esperança, Pedro está falando, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E aí, irmãos, sem entrar nas polêmicas, Cristiano Araújo, fulano, assim, pode ter idade, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode não ter, pode não... Todos nós passamos por esse caminho. Só existe uma esperança. Jesus. Eu já falei várias vezes, e quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar num momento desse, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou repetitivo nesses assuntos, porque sempre tem alguém novo para ouvir. Quando aquele médico oncologista de Pernambuco, com uma menina em fase terminal de 11 anos, ele perguntou para ela, o que é saudade para você? Ela falou, saudade é a dor do amor que fica. E eu vi a entrevista do médico depois de 35 anos. Ele falou, aquela palavra continuou ecoando na minha mente. Ele usou outra expressão, como continuasse reverberando no coração. Ele falou, mudou a minha vida. Ele perguntou para a menina, e como que você é? Ela falou, eu vejo quando minha mãe sai do quarto e vai para o corredor chorar, para que eu não veja ela chorando. A menina de 11 anos. Ele perguntou para ela, para você, e você tem medo da morte? Ela falou, eu tenho. Igual todo mundo tem. Eu tenho também, não sei tudo. E ele perguntou para ela, o que é a morte para você? E ele falou que a definição foi gravada no coração. E ela falou o seguinte, várias vezes, eu durmo na cama dos meus pais. E não sei como eu acordo na minha cama. Ela falou, vai chegar um momento que eu vou dormir aqui e vou acordar na cama do Papai do Céu, lá no céu. Ela falou, essa foi a definição de eternidade. Pedro está falando para Jesus, eu creio. Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pode estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva. Estou me sentindo rodeado de pessoas, estou sozinho. Estou vivendo um momento bom financeiro, não estou. Estou seguindo, não estou os melhores momentos da minha vida, mas eu não abro mão do Senhor. Eu não saio daqui. Eu não me demovo daqui. Eu não arredo o pé daqui. Eu não me movimento daqui. Para quem nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Esta noite eu queria convidar você e a mim também. Algumas questões de decisões. Pode ser que você precise de uma decisão na tua vida profissional. Vai acomodando. Vai ficando meio no marasmo. Você precisa dar um up. Erguer os olhos. Às vezes falar menos dificuldade, mais de possibilidades. Atualiza para o mercado de trabalho. Dá uma inovada. Deus é especialista em dar insights. Você vai ver na Bíblia, Deus dá alguns insights que eu acho tremendo, maravilhoso. Deus usou José, deu um insight para ele, estratégia logística de armazenamento de alimento.
logística de armazenamento. Deu uma estratégia para Jacó que até hoje eu não entendi. Então, qualquer dia que eu tiver revelação, vou pregar na igreja. Quando ele ficou mais rico que o sogro. Olha que revelação, ele ficou mais rico que o sogro. Colocou lá uma árvore, tirou e fez um acordo com o sogro. E foi ganhando, você vai ficar mais rico que o teu sogro. Viu? O sogro guarda bastante dinheiro. E vai lá. Então Deus dá uns insights. Talvez é um momento, no teu ministério, Deus tem um potencial na tua vida. Eu e você temos vários motivos para parar. É verdade. Estou decepcionado. Tem gente falando, pastor, eu não quero me envolver com gente. Deixa eu lidar com a máquina, com o bicho, com o animal, mas não põe eu para lidar com gente que eu não aguento. Você tem um motivo. Você tem motivo para falar, não, eu sofri, eu tive decepções, frustrações. Mas o motivo maior para você servir a Deus, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, que Ele derramou o sangue, que Ele está vivo e reina para todo sempre. E te ama e não jamais desistir de você. Pode ser que nesta noite é uma decisão no teu ministério. Pode ser que nesta noite é uma decisão da tua vida pessoal. Reinventar a vida, dar uma repaginada, pedir graça de Deus, oxigenar a alma com esperança, respirar altos ares, abrir a janela, pôr um som, um louvor, adoração e falar, Deus, eu quero enxergar um horizonte diferente. Chega de eu ficar debaixo de um sentimento, de um karma, de uma nuvem. Me tira de uma estufa me envolvendo em tristeza, de angústia e fracasso. Pode ser que nesta noite seja uma decisão, eu fico impressionado com isso que eu vou falar agora, que a vida passa tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, tão rápido, que às vezes pessoas que nós amamos muito, preciosíssimas, não temos tempo. Uma ligação, por e-mail, por um telefonema, para falar, isso é muito importante para mim, eu te amo. Às vezes eu tenho visto isso acontecer, irmãos. Atravesso quilômetros, atravessa países, continentes, mas não consegue atravessar 3 metros de um sofá no outro para falar, me perdoa, te perdoo. Vamos começar a recomeçar, reconstruir a história. Talvez seja uma noite de você falar, Deus está aqui, eu quero de uma maneira me aproximar. Mas eu queria encerrar, e os irmãos que vão servir a ceia podem vir daqui à frente, alguns chamados. Pode ser que você se afastou da igreja do Senhor Jesus e você tomou uma decisão de voltar. A volta não é simples. Tem uma primeira lombada para passar. Enquanto você não decide voltar, você fica todo dia na tua casa assistindo Faustão, chatice absoluta. Você passa lá os mesmos programas, o ano inteiro. Faz 20 anos que está o Faustão. Você vê lá alguém dançando, as videocassetadas, alguma coisa. Você assiste Fantástico. Você fala, vou voltar para a igreja. Chega família, chega parente na hora do culto. Papagaio cai do puleiro, fura o pneu. As crianças se sujam na hora de sair. Telefone toca. Você fala, pelo amor, gente, estava tranquilo. Ficava aí deitado no sofá, desmaiado, numa deprê que já começava a ouvir aquela música do Fantástico. Agora eu tomo decisão para ir na igreja e acontece um monte de coisa. Porque tem uma primeira lombada para você passar. Não desista que Deus vai te dar a graça e vai te honrar. Se você está voltando para o Senhor Jesus, não desista, que Ele vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Pode ser que você é amigo do Evangelho. Poxa, ó, é legal o Evangelho, é legal, Jesus é legal. Eu gosto do cante, me dá uns arrepios, me dá uns negócios diferentes, me dá uma sensação importante, legal tudo isso. Mas talvez seja um momento de falar, eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí às vezes a pessoa fala, não, deixa eu acertar minha vida primeiro, hein? Ó, a hora que eu largar disso, largar daqui, não, Jesus chama você como você está, e Ele que vai ajudar você nas mudanças e transformação. Pode ser que é uma noite, para mim e para você, que às vezes eu e você, pode acontecer, de começar a seguir a Jesus de longe. Quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz quando Jesus foi preso, e Pedro estava o seguindo de longe. Esse é o grande problema. Tem momentos da vida que às vezes nós estamos seguindo a Jesus de longe. Sabemos, mas estamos aqui, Jesus lá, e nós estamos seguindo, nós não desistimos, não abandonamos, mas estamos de longe. Pode ser esta noite uma decisão de falar, eu não quero segui-lo de longe, eu quero perto. E pode ser uma noite, uma decisão de renovar a aliança e compromisso com Ele mesmo. Falar, Deus, eu preciso de um avivamento, mover, renove batismos com o Espírito Santo, a plenitude, o poder do alto. Jesus falou para os discípulos, vocês querem ir? E Pedro retornou e falou, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo o seguinte, vai valer a pena. Vai valer. É interessante que você não sabe o nome de nenhum desses discípulos que foram embora. Nenhum deles. Não tem o registro. E dos nomes daqueles que ficaram, você sabe. É interessante que aquele momento foi um momento de desafio. Um monte de gente deu uma minguada. Agitou as águas, deu uma peneirada, ficou um pouco. Mas depois dá uma movimentada, o evangelho, vem 12, 120, 500. E a igreja de Atos fala que essa igreja impactou o mundo.
As pessoas chegaram a falar: quem são esses que colocam o mundo de perna para o alto? Causaram impacto que há mais de 2000 anos continua transformando e ficando vidas pelo poder da mensagem de Jesus Cristo, a esperança do Evangelho. Porque eles tomaram uma decisão crucial. Queria que você fechasse os teus olhos e orasse ao Senhor. Em nome de Jesus. Provavelmente Pedro estaria falando nesse momento: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro poderia estar falando assim: ó, vai valer a pena. Vai valer a pena. Quero dizer para você que seguir a Jesus sempre vai valer a pena. Talvez algumas pessoas te encorajem você a seguir em frente. Talvez alguns falem: mas cadê o teu Deus? Você não é cristão? Você não é cristão, o seu relacionamento não deram certo? Você não é cristão e o negócio faliu? Você não é cristão e dá umas contradições pessoal? Você é cristão, você não é cristão? Cadê o teu Deus? Teu Deus continua no mesmo jeito, soberano sobre todas as coisas. Ele tem o tempo determinado para fazer. Jamais vai desistir de mim e de você. Mas nessa noite é uma noite de você falar para Jesus: olha, eu não me movimento a não ser na tua direção. Ore ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e come desse pão e beba desse cálice. O pão representa o corpo de Jesus. O suco de uva representa o sangue derramado em meu e seu favor. Peço para o Espírito Santo sondar o seu coração. Fala: Deus, sonda o meu coração. Tira o que está sobrando e coloca o que está faltando. Faz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Me perdoa os meus pecados. Eu preciso de mudança, preciso de avivamento, preciso de transformação. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem deve participar da ceia? Aquele que já tomou uma decisão de Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que foi lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, tem esperança da vida eterna. Que foi batizado nas águas, testemunhando publicamente da sua fé em Cristo Jesus. Está em comunhão com o Senhor, está em comunhão com a igreja que o congrega. Vou pedir que aqueles que vão participar da ceia, inclusive as pessoas que vão se aliançar conosco hoje também, fiquem em pé nos seus lugares, e à medida que receber do pão e do cálice, poderão sentar para participarmos todos juntos. E talvez o cântico vai valer a pena. Sempre vai valer a pena seguir a Jesus. Pode servir, por gentileza. Em cima de cada montanha, eu não
te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. O Senhor chegando para mim e para você, Vai valer a pena. e dizendo: olha, não desista, Vai valer a pena mesmo. não volte atrás, vai valer a pena. Vai valer a Não entregue os pena. pontos, vai valer a pena. Vai valer a Continue pena. me seguindo e confiando em mim, porque vai valer a pena. Pena mesmo. Seguir a Jesus, o projeto mais fascinante de vida. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos naquele dia. Eu e você cantaremos com Ele uma só voz. A Ele, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Você falando pro Senhor, foi difícil, mas valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena te seguir. Valeu a pena segurar nas tuas mãos. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena confiar no Senhor.